Buraco negro é o corpo celeste mais macabro e misterioso do universo. A gravidade de buracos negros é tão forte que nem a luz pode escapar. O ponto de não retorno que separa o interior do exterior de um buraco negro é chamado horizonte de eventos. É impossível saber o que acontece dentro do horizonte de eventos. Podemos apenas imaginar. Os físicos pensam que existe uma singularidade gravitacional no interior de um buraco negro. Isso é um ponto de espaço-tempo, no qual a massa associada com sua densidade e a curvatura do espaço-tempo são infinitas. Os escritores imaginam que existe um portal escondido no interior de buracos negros, que nos leva para um buraco de minhoca, onde podemos fazer as viagens espaciais longínquas, as viagens temporais entre o passado e o futuro e as viagens a outras dimensões. Ainda mais, os roteiristas de Hollywood acreditam que existem milhares de salas com estantes de livros no interior de buracos negros. Olá pessoal, tudo bem? O interior misterioso não é a única coisa espetacular de buracos negros. As outras características, tais como a massa, também são impressionantes. Comparado com o tamanho enorme de buracos negros, o Sol parece até uma bola de tênis de gravidade zero. Pessoal, vocês estão prontos para observar os buracos negros? Bem-vindos ao nosso canal! Então, acredito que os seus desejos serão satisfeitos. Vamos começar! Os tipos de buracos negros. Já ouviu falar que os buracos negros são carecas? Isso quer dizer que, para explicar os buracos negros numa maneira completa, basta saber apenas 3 propriedades: carga elétrica, taxa de rotação e massa. Especialmente o tamanho de um buraco negro é definido pela massa do corpo. Portanto, a massa é um assunto mais interessante para nós. Por exemplo, para converter um corpo celeste com a massa igual à Terra num buraco negro, terá que comprimi-lo até ficar uma bola no raio de 9 milímetros. Existem alguns tipos de buracos negros. Entre eles, os buracos negros pequenos e leves são formados como resultado de colapso da gravidade de estrelas massivas. Uma estrela morre quando ela esgota todo o seu combustível para gerar a energia que provoca o movimento para fora. A gravidade puxa a estrela para dentro dela mesma e vai comprimindo-a até que a estrela finalmente desmorona-se para dentro. Consequentemente, as explosões de estrelas novas desencadeiam jatos de luz brilhante. Depois desse processo, apenas ficam os buracos negros, com um peso de 5 a 10 massas solares no espaço onde estavam estrelas fixas. A propósito, os cientistas normalmente não usam quilograma ou toneladas como unidade de massa para medir os corpos celestes, mas, para tornar as coisas mais simples, usam a unidade massa solar em comparação com o Sol. No universo existem buracos negros de alguns milhões de massas solares. Eles são chamados de buracos negros supermassivos e não têm limites máximo da massa. Assume-se que os buracos negros ficam no centro de quase todas as galáxias espirais e elípticas. Os cientistas ainda não têm conseguido descobrir o mecanismo do nascimento de buracos negros supermassivos. Talvez eles nasçam no momento de colapso de gravidade da área vasta no centro das galáxias, causado pela concentração volumosa de matérias. Ou buracos negros supermassivos são formados via a fusão de vários buracos negros de estrelas fixas. Por sua vez, um buraco negro supermassivo encontra-se na Via Láctea. Ele tem 4 milhões de massas solares, porém sua presença é insignificante comparada com as matérias que vamos apresentar agora. M87. No topo da lista, nós temos uma verdadeira celebridade. Isso é uma imagem do buraco negro que os cientistas conseguiram capturar em 2019. Sim, é isso mesmo. A sombra negra observada no meio do anel de cor laranja é o buraco negro localizado na galáxia elíptica M87. Mais precisamente, isso é a sombra de buraco negro. M87 situa-se a aproximadamente 50 milhões de anos-luz da Terra. É uma distância além da imaginação.
Esse buraco negro é tão grande que até todos os 8 planetas do Sistema Solar facilmente podem ficar por dentro do seu horizonte de eventos. Contudo, o mais impressionante é o tamanho da massa. M87 é 6,5 bilhões de massas solares. É enorme. O buraco negro M87 possui um caráter agressivo. Ele puxa as matérias para dentro, aquece-as e gera um raio-x fortíssimo. Uma parte das matérias é jogado fora ao universo, formando um belíssimo jato de plasma com um comprimento de 5.000 anos-luz. NGC 1600. Imagina só, vocês estão passeando no meio rural com casas pequenas de 2 andares e, de repente, aparece um prédio luxuoso de 100 andares. Os cientistas sentiram assim quando descobriram e observaram a galáxia elíptica NGC 1600. Essa galáxia fica no centro de um aglomerado pequeno de galáxias composta por apenas 20 galáxias. Antigamente, pensavam que um corpo celeste de tamanho grande não era formado dentro de um aglomerado de galáxias tão minúsculo. No entanto, descobriram que existe um buraco negro supermassivo de 17 bilhões de massas solares no centro da NGC 1600. É um verdadeiro monstro. O que nos surpreende mais é a proporção da massa da galáxia e do buraco negro. É 1/10 da taxa média. Pode ser que o buraco negro massivo localizado na NGC 1600 fosse criado como resultado de uma colisão de 2 galáxias. Naquele momento, os buracos negros que ficavam em cada galáxia engoliram muitas matérias e acabaram se fundindo. O buraco negro do aglomerado de galáxias Fênix. O aglomerado de galáxias Fênix é um grupo grande, composto por alguns milhares de galáxias e localizado a 5 bilhões de anos-luz da Terra. A galáxia central é extremamente gigante e gera novas estrelas numa velocidade altíssima. O volume total do corpo aumenta 500 a 800 massas solares por ano. É espantoso saber que o buraco negro supermassivo no centro da galáxia é o responsável por esse processo. Normalmente, um comilão com esse corpo celeste impede o esfriamento do gás no arredor e dificulta a formação de novas estrelas. Porém, exatamente o contrário acontece aqui. Conforme pesquisas realizadas, o fluxo de gás esfriado e poeira sai do centro da galáxia e forma os filamentos de onde as novas estrelas fixas nascem, como se estivessem erguendo-se das cinzas. Pois é, Fênix é absolutamente o nome mais apropriado para esse aglomerado de galáxias. O próprio buraco negro é grande, com 20 bilhões de massas solares, e continua crescendo rapidamente. O buraco negro ganha 60 massas solares por ano e é cada vez mais pesado. Mais tarde, quando o buraco negro se torna maior, a formação ativa de estrelas será impossível. Mas, por enquanto, o buraco negro continua formando estrelas com a velocidade intensa. 5S0014-81. Quasar é um dos corpos celestes mais brilhantes no universo e tem a ligação forte aos buracos negros. Um quasar é formado quando os buracos negros supermassivos começam a engolir as matérias no arredor, e esse processo torna-se um verdadeiro espetáculo de luz, desencadeando o raio-x fortíssimo e formando o disco de acreção. Como resultado, energia fortíssima é liberada, e a luminosidade da quasar atinge o nível mais alto do que o total de estrelas fixas de uma galáxia. Por essa razão, os quasares são chamados de faróis do universo. A galáxia localizada na constelação Cefeu tem a sorte de ter um corpo celeste como quasar no centro dela. De fato, quasar 5S0014-81 tem a luminosidade de 300 trilhões vezes a do Sol. Os cientistas conseguiram calcular o tamanho da massa do buraco negro ligado a este quasar, utilizando esse número. É 40 bilhões de massas solares. Ficamos realmente arrepiados pelo tamanho desse buraco negro. É tão grande que até 40 órbitas do Plutão podem ficar por dentro do seu horizonte de eventos.
Tom 618. Agora chegou o momento de anunciar o vencedor de hoje. O buraco negro maior já conhecido é nomeado Tom 618 e localiza-se na constelação Cães de Caça. Esse buraco negro é 66 bilhões de massas solares. É isso mesmo, 66 bilhões. Vamos abraçar esse número extraordinário por alguns momentos. Este corpo celeste é classificado como um quasar e é cercado por disco de acreção formado por gás e poeira aquecida. O gás dentro do disco de acreção é misturado pela velocidade inimaginável de 7.000 km por segundo. Esse quasar localiza-se a 10 bilhões anos-luz da Terra e possui a luminosidade 140 trilhões vezes a do Sol. Este quasar é extremamente brilhante. É muito mais brilhante do que a galáxia onde o quasar é localizado, e por isso não podemos enxergar a própria galáxia. Naturalmente, Tom 618, com essa característica única, não se encaixava em nenhuma categoria existente. Portanto, os científicos propuseram a criar uma nova categoria, buraco negro ultramassiva para Tom 618. Pessoal, por hoje vamos ficar por aqui. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Todos os monstros que apresentamos hoje não são apenas enormes, mas eles até parecem aquelas crianças malvadas da turma. Nós temos a sorte de viver num sistema solar que fica longe desses monstros e também de não ter nenhum buraco negro por perto que ameaça a vida aconchegante da nossa Terra. Queremos nos despedir de você num espírito positivo. Então, pessoal, comportem-se bem e não abusem das pessoas vulneráveis. Abraços a todos e até a próxima!